Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Tenham todos um excelente dia. Começamos mais um programa. O Jornal de Campina Grande está aqui para trazer para vocês as principais notícias do dia. E eu começo dizendo para você que nesta segunda-feira o tema é o boletim do Observatório Fiocruz Covid-19. A Fiocruz, como você sabe, é a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição a serviço da vida. A Fiocruz é uma instituição centenária e o Oswaldo Cruz, como você deve saber, é um famoso médico epidemiologista que salvou o Brasil na pandemia da gripe espanhola, no século retrasado. No século passado, nós tivemos a gripe espanhola, também no começo do século, com grandes problemas. E foi o Oswaldo Cruz, através do seu método, que conseguiu salvar vidas. E aí existe a Fundação Oswaldo Cruz. E essa fundação é mundialmente reconhecida, nacionalmente conhecida. Ela acaba de elaborar um relatório, um boletim, que diz o seguinte: aponta que o país se encontra em uma situação de colapso no sistema de saúde. Ao mesmo tempo que a pandemia vem ganhando novos contornos, afetando faixas etárias mais jovens, entre 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos. Ao analisar essas faixas etárias, na semana epidemiológica 1 de 2021, até a 10, os pesquisadores observaram um aumento de casos de, respectivamente, 565%, 626% e 525%, o que sugere um deslocamento da pandemia para os mais jovens. Diante desse novo cenário, os especialistas defendem a adoção de 2 grupos de medidas interconectadas, ou 2 grupos interconectados. No primeiro grupo, as medidas urgentes, que envolvem a contenção das taxas de transmissão e crescimento de casos graves, de casos através de medidas de bloqueio ou lockdown, o pé no freio, o confinamento, acompanhadas de respostas na ampliação da oferta de leitos, com qualidade e segurança, bem como prevenção do desabastecimento de medicamentos e insumos. Esse é o primeiro grupo. No segundo grupo, as medidas de mitigação, com o objetivo de reduzir a velocidade da propagação, a redução da velocidade. Estas medidas deverão ser combinadas em diferentes momentos e a depender da evolução da pandemia no país, até que se tenha 70% da população vacinada. Atualmente, não temos ainda nem 3% da população imunizada. Até chegar a 70%, 2 grupos de medidas são indicados pela Fiocruz. O primeiro grupo envolve a contenção das taxas. A nova edição desse boletim alerta que desde o início da pandemia os estudos científicos apontaram a necessidade de vacinação na maior parte da população. E
em combinação com a vacinação, a adoção de medidas não farmacológicas prolongadas, envolvendo distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos, com ações intermitentes de bloqueio, de confinamento, de lockdown, com restrição da circulação e de todos os serviços não essenciais quando as capacidades de cuidados extensivos, a UTI, forem excedidas. O ritmo lento em que se encontra a vacinação contribui para prolongar a duração da pandemia e da adoção intermitente de medidas de contenção e mitigação, ressaltam os pesquisadores do observatório responsáveis pelo boletim. O boletim destaca que a pandemia ganhou novo contorno no Brasil. Encontra-se rejuvenescida. O estudo mostra que houve um aumento importante de casos de Covid-19 nas faixas etárias de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. E, conforme atestam dados mais recentes do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, sobre as síndromes respiratórias agudas graves, conhecidas pela sigla SRGA, essas síndromes no Brasil, esses dados observados no CIVEP-Gripe, nos primeiros meses de 2021, como consequência, a concentração de casos nas idades mais avançadas tem reduzido, se deslocando para as idades mais jovens. Então, repare, aumentou muito, mais de 500%, o número de pessoas com 30, 40, 50 anos que não estavam ficando doentes e que agora estão ocupando os leitos de UTI. Os pesquisadores ressaltam que desde o início da segunda onda, na semana epidemiológica 46, que compreende o período de 8 a 14 de novembro do ano passado, tem-se observado um aumento da procura de pacientes jovens sintomáticos nos serviços de saúde. Este aumento foi maior que o verificado nas demais faixas etárias. A investigação chama atenção para o deslocamento da incidência para faixas mais jovens e a manutenção da mortalidade concentrada em faixas mais velhas. Essa mudança ainda é inicial e contribui para o cenário crítico da ocupação dos leitos hospitalares. Por se tratar de população com menos comorbidades e, portanto, com evolução mais lenta dos casos graves e fatais, demanda frequentemente uma permanência por maior tempo em internação, em terapia intensiva. É por isso que os hospitais estão lotados. Os dados apresentados no boletim da Fiocruz mostram que, ao comparar a semana epidemiológica 1 de 2021 e a 10, que foi de 7 a 13 de março desse ano, foi verificado um aumento absoluto de casos em 316%. No entanto, ao analisar as faixas etárias de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 anos, os pesquisadores observavam um aumento maior de casos, que chegam a 626% no caso da faixa etária que mais sobe o número de internações, que é de 40 a 49 anos. O que sugere esse estudo é um deslocamento para as faixas etárias mais jovens. Para os óbitos, no entanto, essa relação é menos expressiva. O aumento para esse mesmo período foi de 223%. A faixa de 30 a 39 anos teve aumento de 352%, houve incremento de 419% para a faixa de 40 a 49 anos e de 317%
para a faixa de 50 a 59 anos. Então repare, a pandemia no Brasil mudou. Aquela do ano passado já foi. Essa agora é mais perigosa, porque está pegando as faixas etárias onde tem mais gente, entre 30 a 39 anos. Na pirâmide etária, entre 30 a 59 anos é a maior população. Então tem uma população muito grande de brasileiros que está adoecendo, uma coisa que não ocorreu no ano passado. E o que é que a Fiocruz está recomendando? Que aconteçam esses confinamentos. Mas por que as autoridades não, apesar dessa recomendação, elas não adotam essa recomendação? Essa é uma questão importante. Porque os médicos especialistas não são médicos quaisquer, são especialistas, epidemiologistas. Gente que estudou isso a vida toda. Aí chega, com experiências em outras pandemias e tal, e diz, tem que fazer um confinamento, tem que fazer bloqueios, tem que fazer lockdown. E por que os políticos não adotam? A resposta a essa pergunta não é muito simples. Primeiro porque o Brasil está dividido politicamente, ideologicamente, e lockdown virou coisa de PT, Partido dos Trabalhadores, de comunista. Quem defende o presidente da República é contra, mesmo que os especialistas digam que essa é a única saída. Porque formou-se uma disputa política. E agora ninguém quer ceder, né? E aí a confusão. Por isso que a pandemia no Brasil só aumenta, porque não há um entendimento. E não deve haver esse entendimento, porque o governo atual está acuado, refém do Congresso, como nunca nenhum governo esteve, completamente dependente do Congresso Nacional, porque existem dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente da República. E além dos impeachments, dos pedidos de impedimento, existem processos na justiça rolando que podem a qualquer momento causar problemas para o presidente, tirá-lo do poder. E ele, desde o começo dessa pandemia, tem optado por uma estratégia, digamos, pessoal de combate à doença Covid-19. São ideias muito pessoais dele e dos amigos dele, que se reuniram ao redor de uma mesa e decidiram não seguir as recomendações dos cientistas, dos epidemiologistas, e seguir fazendo de acordo com o que eles acham melhor fazer. Tomaram uma decisão política. Essa decisão política se mantém até hoje. 4 ministros da saúde, estamos no 4, 3 já foram trocados por causa disso. Porque o que o presidente da República quer fazer são medidas de cunho pessoal, ideias de dentro da cabeça dele, ou que botaram dentro da cabeça dele os assessores. Mas são ideias dele. E essas ideias são muito pessoais, ele acredita nessas coisas, divulga essas coisas entre os seus seguidores e tem bastante apoio significativo de militantes políticos que fariam qualquer coisa para agradar o líder. Qualquer coisa, literalmente. E aí,
Por isso que estamos nessa situação. Já podíamos ter, imagine, né, no ano passado, ter parado tudo mesmo, durante 60 dias, com auxílio emergencial, com ajuda para as empresas e tal, para tudo. E aí, nesse período, contém o contágio. Só que isso não foi feito. E agora estão tentando fazer, mas os governadores não conseguem. Os prefeitos, quando tentam, são ameaçados. A população se revolta. E como o líder político maior do país, que é o presidente da República, é contra, então fica fácil você desafiar o governador, desafiar o prefeito, porque se o líder maior está dizendo que não faz, que é errado fazer, e aí os outros seguem. É lógico que tem oposição a isso. E essas duas forças políticas estão se confrontando. É um confronto ideológico e político com consequências imprevisíveis. O Brasil corre o risco, senhoras e senhores, de entrar numa guerra civil por causa dessa pandemia, por causa do embate político que se estabeleceu na condução das medidas necessárias para conter o vírus, que está absolutamente fora de controle, como em nenhum lugar do mundo. Nós somos o pior país do mundo para se estar durante esta pandemia. E para completar, nem vacina temos. Vamos às manchetes das principais notícias de hoje. Começando com o destaque de capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. A Folha está circulando, está online nesse momento, destacando em sua principal manchete de capa: pressão do Congresso derruba Ernesto Araújo, o chanceler de Bolsonaro. Chanceler era considerado entrave na relação com importantes parceiros estrangeiros. É uma notícia que acabou de chegar da redação da agência Folha. Mais de 2 anos depois de ter proferido seu discurso inaugural como chanceler, quando prometeu alinhar o Ministério das Relações Exteriores aos anseios dos eleitores de Jair Bolsonaro, Ernesto Henrique Fraga Araújo deixou o cargo nesta segunda-feira sob pressão do Congresso. Ernesto, que à época de sua posse era um desconhecido diplomata recém-promovido a embaixador, deixa o posto após ter amealhado a aversão de diferentes setores da sociedade e do governo. Das cúpulas do Congresso Nacional aos generais que aconselham Bolsonaro, de grandes empresários a lideranças do agronegócio, todos se uniram nos últimos dias para tirá-lo da esplanada. A demissão de Ernesto, um admirador declarado do escritor Olavo de Carvalho, é também um duro golpe na ala ideológica, na área de extrema-direita do bolsonarismo, que nos últimos anos conviveu com portas abertas no Itamaraty. Embora sempre tenha enfrentado resistências por ter promovido uma guinada ultraconservadora no Ministério, o destino de Ernesto foi selado após os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, terem se unido à coalizão para afastá-lo do governo. Em 22 de março, Lira e Pacheco tiveram um encontro em São Paulo com grandes empresários, que não pouparam Ernesto. O chanceler foi chamado de omisso
e acusado de executar na política externa o negacionismo de Bolsonaro na pandemia. O que teria feito o Brasil perder um tempo precioso nas negociações por vacinas e insumos para combate à Covid-19. Na reunião, a suposta omissão de Ernesto foi apontada como um dos fatores para a situação de calamidade pela qual o Brasil passa, com recordes diários de mortes pelo vírus, risco de escassez de medicamentos e ritmo de vacinação insuficiente para fazer frente aos meses mais duros da doença. Situação complicada. O Ernesto Araújo não é mais o chanceler brasileiro, não é mais o ministro das Relações Exteriores. Ainda nas notícias nacionais, navio cargueiro é desencalhado do canal de Suez e tráfego é liberado. Finalmente, o Ever Given, um navio gigantesco, estava encalhado no canal muito importante para o transporte de mercadorias entre a Europa e a Ásia, e ele encalhou lá, não tinha como tirar, por causa de uma tempestade de areia. Quando ele estava passando, a tempestade foi forte, o barco quase virou, encalhou, agora conseguiram desencalhar. Investigação de miliciano confirma método de contato com o ex-assessor de Flávio. Familiares de Adriano da Nóbrega, morto na Bahia, tinham celulares exclusivos. Congresso tende a subir o tom contra Bolsonaro na pandemia. Ministério é investigado por valor de compra de máscaras. No limite da ocupação por Covid, o Hospital das Clínicas da USP transforma a sala cirúrgica em leito de UTI. São Paulo pode virar Manaus, diz superintendente do Hospital das Clínicas. Dória diz que não sabia da origem americana da Butanvac. Em entrevista, o governador de São Paulo provoca o governo federal por anúncio de imunizante após Butantan. Na guerra das vacinas, que está sendo travada entre Dória e Bolsonaro, o Dória continua com 2-0 em cima de Bolsonaro. Primeiro porque a Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil e se não fosse ela, não teríamos nenhum programa de imunização. E foi o Dória que foi atrás dessa Coronavac junto com o Instituto Butantan e conseguiram desenrolar ela com os chineses. E agora, por segundo, o governo de São Paulo, junto com o Butantan, está desenvolvendo uma vacina nacional que tem componentes estrangeiros, é óbvio, porque tudo que é pesquisa científica no mundo ocorre de maneira colaborativa, ou seja, você não vai criar um componente novo se o componente já existe. É melhor pegar o componente novo e colocá-lo dentro do seu projeto. É isso que os cientistas do Butantan estão fazendo. Eles vão pegar um componente já existente para usar esse componente, essa tecnologia, para desenvolver a vacina toda aqui, com insumos no Brasil, tudo vai ser feito aqui. Mas há um componente estrangeiro, há vários, né? Terá que haver uma colaboração muito grande de outros países para que isso seja desenvolvido aqui no Brasil. Mas enfim, como existe uma briga política entre o Dória e o Bolsonaro, então eles ficam disputando aí as narrativas, quem conta a melhor história, né? Vamos agora às manchetes dos portais aqui da Paraíba, começando com Mais PB de João Pessoa, que nesse dia 29 de março destaca: criminosos usam nome do prefeito de João Pessoa para aplicar golpe da doação. Semana começa sem muita movimentação no centro de João Pessoa devido ao isolamento social, o super feriadão decretado pelo governo do estado de uma semana, e é um mini confinamento com a intenção de tentar diminuir o número de contágios e esvaziar os hospitais que estão lotados. Policial salva criança que quase morre engasgada com leite materno.
Instituições de microcréditos e atividades portuárias são liberadas na Paraíba. Estádio escolhido para jogo entre 13 e Botafogo abriga hospital de campanha em Brasília. Polícia em investigação que resultou na morte de PM na Bahia. Essa história é bem interessante. Ainda não se tem todos os detalhes, mas pelo que eu pude apurar, o policial foi fazer um protesto em frente ao Farol da Barra com um fuzil, dando tiro para cima, porque aparentemente ele seria contra as medidas adotadas pelo governador da Bahia no que diz respeito ao confinamento. E nisso os policiais chegaram lá, ele estava num carro particular e começou a atirar para cima e teve uma negociação. A negociação demorou mais de 3 horas, segundo eu soube. No final, o policial atirou nas viaturas dos policiais e os policiais evitaram. Ele foi atingido várias vezes e foi levado para o hospital, morreu no hospital em atendimento. Foi um protesto político feito pelo PM, que estava armado com um fuzil atirando para cima num local com muitas residências, muitos prédios, né? Farol da Barra, e a polícia tinha que tomar uma medida. Se fosse uma pessoa qualquer, fosse um militar, fosse um civil, qualquer pessoa, e chegasse no Farol da Barra e começasse a atirar, a polícia ia intervir. Muito provavelmente nem tinha demorado tanto. Eu acho que a polícia tentou, né, ver se viu que ele não estava bem, psicologicamente bem, e tentou ver se ele mudava de ideia. Mas ele não quis mudar de ideia. E aí foi uma espécie de suicídio, né? Porque atirar contra policiais num lugar público, central, é um tipo de suicídio. E foi isso que, infelizmente, esse policial militar fez durante a noite de ontem. Emparedada, Juliette chora tomando café sozinha. O BBB 21, programa de confinamento, confina as pessoas dentro de um canto e deixa elas ficarem loucas o suficiente enquanto filma, para a diversão de quem se diverte com o sofrimento dos outros. Você vê que o confinamento é muito difícil, né? Num Big Brother, uma casa com piscina, com comida, festa, bebida, show, música, diversão, que mais? Prêmios em dinheiro. As pessoas ainda ficam loucas. Imagine o sujeito que mora numa pequena casa e tem que dividir o espaço com a família e ficar confinado. É muito difícil. É realmente um grande sacrifício o confinamento. É por isso que tanta gente se põe contra, mas não sabe que talvez seja essa a única medida que vai nos tirar da pandemia. E talvez o que acabe ocorrendo é que o confinamento se autoimponha, né? Porque o número de mortes está aumentando muito, os hospitais estão ficando lotados. Chega um momento em que não precisa mais dizer para as pessoas ficarem em casa. Elas vão ficar com medo de morrer. Eu tenho a impressão que ainda não caiu a ficha de muita gente do risco que envolve essa pandemia. Então, eu acho que precisa, talvez, que, infelizmente, muitas pessoas morram e o acúmulo de mortes faça com que o lockdown ele se autoestabeleça, sem precisar do governo mandar. As pessoas mesmo fiquem em casa, porque não precisava do governo mandar. Numa sociedade mais bem informada, porque a sociedade brasileira é muito desinformada. O brasileiro, segundo pesquisas mundiais, é um dos povos mais desinformados do mundo. Nós sabemos pouquíssimo sobre as coisas. E a maioria das pessoas
em alguns estados, 7 em cada 10, é analfabeta funcional. A pessoa é analfabeta funcional. Ela sabe ler, mas não lê. Ela sabe escrever, mas não escreve. E, portanto, fica sabendo das coisas pelos outros, de ouvir dizer. E nesse ritmo de WhatsApp, né, que as coisas aparecem lá em forma de imagem, as pessoas vão se informando com isso e ficam absolutamente desinformadas. O indivíduo que se arrisca nessa pandemia é por desinformação. E alguns porque possuem tendências suicidas. Vamos às manchetes agora do Jornal da Paraíba. Jornal da Paraíba, destaque em manchete, começa feriado antecipado na Paraíba. O jornal traz em manchete, em destaque numa matéria, o que pode e o que não pode funcionar. Palco 13 Botafogo, Bezerrão vai virar hospital de campanha antes do jogo, que pode ter local alterado. Os campeonatos de futebol continuam como se nada estivesse acontecendo. É uma atividade essencial o futebol? Interrogação. Ministério Público Federal investiga sobrepreço na compra de teste de Covid-19 pela Prefeitura de Bahia. Olha que situação dos prefeitos. Se comprar, é acusado de comprar caro. Se não comprar, é porque não está prestando atenção. É difícil, muito difícil governar nesses tempos de pandemia. Imagino o que se passa na cabeça desses governantes com tanta pressão que sofrem de um lado e do outro. De um lado os médicos chegam e dizem, olha, não tem mais vaga na UTI. Do outro chega o empresário e diz, eu quero abrir, senão eu vou fechar. E as pessoas com fome, pedindo emprego, pedindo renda. Imaginou a pressão? É essa situação de quem se elegeu. O cargo paga bem, mas dá trabalho. PM salva criança que se engasgou com leite materno em João Pessoa. Frota de ônibus está reduzida na capital. Campina Grande também tem frota reduzida no feriadão. Estado paga salários de março dos servidores nos dias 30 e 31, ou seja, a partir de amanhã. João Pessoa aplica apenas segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Começa o último período de defeso do caranguejo Sá na Paraíba e captura fica proibida. Paraíba confirma 1.203 novos casos e mais 43 mortes pelo novo coronavírus. Agora as manchetes do WSCom. Anísio Maia diz que 80% do PT é contra retorno de Ricardo Coutinho e prevê forte resistência. No G1 Paraíba, jovens são resgatados após ficarem ilhados durante trilha no leito do rio Paraíba. João Pessoa tem aplicação só de segunda dose das vacinas contra a Covid-19 hoje. Assistente social morre de Covid-19 9 dias após morte do marido pela doença. Corpo de homem encontrado boiando no açude velho, suspeita de afogamento. Ele estaria pescando. Aparentemente teria consumido bebidas alcoólicas, foi tomar banho, não se sabe, caiu lá dentro, morreu afogado. Vacina contra a Covid em João Pessoa. Veja os locais para vacinação no site do G1. Essas são as principais manchetes do portal hoje. No Paraíba Online, Butantan libera mais 5 milhões de doses da Coronavac ao país. São doses a conta-gotas, né? Conta-gotas. Só 2,9% da população já está vacinada com a segunda dose. Para que seja adquirida a imunidade coletiva, ou seja, para a gente sair dessa pandemia, é preciso vacinar 70% da população. E não tem vacina para todo mundo. Esse é o tamanho do problema que estamos enfrentando atualmente. Um problema aparentemente sem solução. Em entrevista, a chegada de um bugigante no semiárido da Paraíba
Esses os principais destaques de capa do Paraíba Online. No Paraíba Rádio Blog, golpe. Criminosos pedem doação em nome do prefeito Cícero Lucena. Dados abertos e governos digitais será o tema da primeira edição do Talk Inspira Campina. Em vídeo, Cabo Gilberto Silva critica lockdown na Paraíba. São os destaques do Paraíba Rádio Blog. Agora destaques do blog do Max Silva. Campina Grande, saúde aplica esta semana a segunda dose da vacina para idosos entre 80 e 89 anos. Butantan entrega mais 5 milhões de doses de vacina ao país. Choveu forte, choveu muito em vários municípios da Paraíba neste final de semana. Esses os principais destaques de capa do blog. No blog do Márcio Rangel, Brasil tem mais mortes por Covid em uma semana do que Estados Unidos, México, Itália e Rússia somados. Pandemia derruba lucro de estatais e compromete dividendos. Notas finais do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira. Vacinação contra a Covid para a segunda dose em João Pessoa e Campina Grande. No Realidade PB, Paraíba volta a ter fila de espera por leitos de UTI para tratamento de Covid. Brasil registra novo recorde diário de mortes. Confira o que poderá funcionar durante o feriadão na Paraíba no site Realidade PB. No Fonte 83, golpistas estão usando o nome do prefeito de João Pessoa para pedir doação de dinheiro. À volta, Gervásio Maia pensa em desistir da Câmara e regressar à Assembleia Legislativa. O deputado Gervásio Maia, que é deputado federal, estaria pensando em voltar à Assembleia Legislativa do Estado. Vice-prefeito de Cabedelo, filho de Cícero Lucena, Messinho, diz que foco é salvar vidas e não pensar em campanha. Prefeito de Pitimbu é hospitalizado com Covid-19 em João Pessoa. Segunda dose para idosos de 80 até 89 anos se vacinarem em drive-thru. É aplicada nesta terça em Campina Grande. Esses os principais destaques de capa do Fonte 83. No Hora Agora, Butantan entrega mais 5 milhões de doses da Coronavac ao Brasil. A agência do INSS, ou as agências, não abrirão onde feriados foram antecipados. Os bancos vão abrir. Portugal prorroga a suspensão de voos do Brasil e da Grã-Bretanha. Obra coloca prefeitos em rota de colisão e gestor acusa colega de mentir. Tratamento diferenciado para vereadores e quebra de compromissos ameaçam trégua na Câmara Municipal de Campina Grande. No Página 1 PB, em Campina Grande, Bruno acompanha trabalho da Defesa Civil e alerta a população para os riscos de descartar entulhos em locais proibidos. Paraíba volta a ter paciente em filas por leitos de UTI e enfermaria. Região de Campina Grande não tem fila de espera. Prefeitura de Puxinanã seguirá calendário de feriados do governo estadual e aumentará ações sanitárias contra a Covid-19. Cagepa mantém serviços de atendimento no feriadão. Diretor do Hospital Pedro I rebate críticas e tratamento precoce e ressalta número de vidas salvas em Campina Grande com a adoção do protocolo. Mais de 20 milhões de brasileiros vacinados em 70 dias contra a Covid-19. Cadê o dinheiro gasto com a Covid? Em 2021, 38% dos mortos por Covid em hospital não chegaram à UTI. Ministro da Saúde confirma a distribuição de 11 milhões de doses de vacinas na próxima semana. Justamente nesta semana, né? Esses os destaques de capa do Página 1. No Paraíba Todo Dia, Covid-19, Bruno recebe mais 10 respiradores do governo federal para a rede municipal de Campina Grande.
Notas finais do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira. Defesa Civil de Campina está em estado de alerta por causa dos alagamentos na cidade. Corpo de homem encontrado no Açude Velho. A ANEEL suspende corte de energia por inadimplência de famílias pobres. Prefeitura realiza ação em homenagem a profissionais e vítimas de saúde, vítimas da Covid. A homenagem foi feita no sábado, uma homenagem bonita, realizada de frente ao Hospital Pedro I, que é o centro de referência para doentes de Covid-19 em Campina Grande e na região. Esses são os destaques de capa do Paraíba Todo Dia. Os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, painel CONAS, informam que no domingo foram 1.656 mortes confirmadas por coronavírus. Já são 312 mil até agora, desde o início da pandemia. São 12 milhões de casos acumulados desde que essa doença começou a matar no Brasil, a infectar os brasileiros. E a tendência é de alta, a tendência é que nas próximas semanas esses números continuem a crescer, tanto o número de casos confirmados como de óbitos confirmados, com recordes sucessivos nesses dados que assombram os brasileiros, mas que para alguns ainda não são suficientes para que sejam necessárias medidas radicais como o lockdown e o confinamento. Está aí o ponto de inflexão. Para algumas pessoas, a morte de tanta gente assim, né? 3 mil pessoas por dia, 2 mil, num domingo, 1.600, é pouco. 15 mil pessoas mortas numa semana, para algumas pessoas, né, na visão de alguns, é pouco. Pode morrer mais, tem mais gente para morrer no Brasil. E é verdade, tem gente para morrer aqui. Poderiam morrer diariamente até 5 mil pessoas. E talvez seja isso que aconteça. E muitos estão agindo como militantes políticos. E o militante político é semelhante nas suas atitudes ao torcedor de futebol, que mesmo quando o time está perdendo, ele continua torcendo. E quando o time perde, a culpa não é do time que perdeu porque jogou mal, do técnico que não soube bolar uma boa estratégia. A culpa é do juiz. O juiz é que é ladrão e roubou para a equipe adversária. Então, o militante político, ele se assemelha ao torcedor de futebol nessas emoções. É por isso que muita gente fica o tempo todo falando, mas é uma defesa retórica, porque não sabe da realidade. O Brasil, os brasileiros em geral, são muito desinformados, não dão valor à informação de qualidade. O brasileiro gosta de diversão, de notícias divertidas, de notícias que falem aquilo que ele já concorda, que ele quer ouvir. Então, o jornalismo e o jornalismo brasileiro nos últimos tempos se transformou em entretenimento, em diversão. Não se fala do que realmente está acontecendo. Não se fala da realidade para não chocar as pessoas. Não se diz o que deve ser dito. E, como consequência disso, nós temos uma população infantilizada que age como uma criança birrenta, que não sabe do que está acontecendo, que deita no chão e fica esperneando. É essa a posição dos brasileiros, é isso que como nós estamos sendo vistos pelo mundo. Crianças que esperneiam no chão pedindo para a mãe comprar alguma coisa que ela não pode comprar. É isso que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã para mais uma edição do Jornal de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.